Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes. Sou José Afonso e dou boas-vindas ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Hoje vamos falar sobre o cultivo de milho em terras baixas e, para isso, convidamos o professor Paulo Regis, que possui doutorado em agronomia e experiência na área de ecofisiologia e manejo de plantas cultivadas com ênfase em milho e arroz irrigado. Seja bem-vindo, professor. Um bom dia a todos. O meu nome é Paulo Regis Ferreira da Silva. Nós somos professor da URGS, na área de agronomia, né? Somos professores aposentados e em 2008 fomos convidados para ser consultor técnico do IRGA, mas mesmo após a aposentadoria continuamos a trabalhar na URGS até 2019, de formas que no IRGA somos consultores aos dias atuais. Professor, o cultivo do milho é mais uma opção para a rotação com arroz irrigado em terras baixas. Na sua visão, quais as principais vantagens desse sistema de rotação? Uma realidade hoje da lavoura aurizícola é a diversificação de cultivos. Nesse aspecto, a soja entrou há 13 anos atrás e hoje já tem 415 mil hectares, ou seja, 45% da área de arroz ela entra em rotação com soja, né, com bastante sucesso. Qual é o grande benefício da diversificação de culturas em terras baixas? É o fato que ela propicia a diversidade de fontes de renda, né? E isso determina uma melhor gestão de riscos climáticos e de preços. Por exemplo, nesse ano, o preço do arroz foi bem baixo, ao redor de R$70 o saco, enquanto que o preço da soja e do milho eram elevados. Então, com isso, o produtor tem mais do que uma fonte de renda, né, para tocar assim o seu negócio. Outra vantagem da diversificação, né, um dos problemas críticos do monocultivo do arroz é a resistência de plantas daninhas a determinados herbicidas. Com a diversificação, há possibilidade de fazer rotação de mecanismos de ação e, com isso, se controlar melhor plantas daninhas. Outro aspecto é que, normalmente, a produtividade de arroz em rotação com soja, ela tem aumentado, né, em função daquilo que a soja deixa, né. Há uma melhor distribuição de máquinas e mão de obra, né, durante o processo produtivo. Né. E a diversificação propicia, né, o manejo conservacionista do solo, né, já que tem rotação com culturas de estação estival, e durante o outono e inverno podem ser cultivadas espécies para cobertura de solo, mesmo para pastejo, né, nesse caso, visando uma integração lavoura-pecuária, né. Todo esse processo, né, determina assim, uma ciclagem de nutrientes, evita a perda de nutrientes, especialmente esses mais móveis, tipo potássio, né, e também assegura, né, a quebra, né, de ciclo de pragas e doenças, né, no momento que se tem outras culturas em rotação. Com relação especificamente ao milho, né, o milho em rotação com arroz, ele propicia todas essas vantagens que a soja tem dado, né? Além disso, né, os produtores estão aprendendo, né, com o cultivo da soja, porque, na realidade, já faz 13 anos que essa cultura está sendo introduzida em áreas de arroz, né? O milho, por outro lado, ele tem múltiplos usos na propriedade, pode ser utilizado na forma de grãos ou na forma de silagem, né, na alimentação, utilizado assim na pecuária, né? E um dos pontos assim que está determinando assim esse grande interesse dos produtores de arroz em cultivar milho é o fato de que os preços atuais do milho são muito atrativos, né? Só para ter uma ideia,
uma grande empresa que está produzindo milho em rotação com arroz. Ele fez venda futura do grão para entrega em março do ano que vem a R$ 102 o saco de 60 quilos. Então, isso é um preço muito atrativo, né? Preço muito atrativo. E, por outro lado, a produção obtida no estado do Rio Grande do Sul não atende à demanda. Então, o Rio Grande do Sul tem que importar anualmente milho de outros estados e outros países, né? E hoje, com os atuais preços do frete bem elevado, isso é uma coisa que está se tornando bastante difícil, né? E o cultivo do milho em arroz, a grande vantagem é que as áreas de arroz já dispõem, né, de sistemas de armazenamento, né, e distribuição de água, né, que são usados na lavoura de arroz. E isso funciona como um verdadeiro seguro da produtividade de milho, porque o milho ele é uma espécie muito exigente, né, em água, né, e ele não tolera assim quase a deficiência hídrica, né. O milho também é uma cultura que produz uma grande quantidade de palha, né, para você ter uma ideia, se produzir 10 toneladas de grãos, ele deixa 10 toneladas de palha, né, que é interessante para a construção da fertilidade do solo. Há uma possibilidade bem plausível nas regiões mais quentes do estado, por exemplo, na região central, na fronteira oeste, é perfeitamente viável o cultivo de 2 espécies de estação estival, ou seja, é possível plantar-se milho em agosto, sendo colhido para grão em janeiro, ou se for o caso de silagem, em dezembro, e aí se poderia plantar soja em sucessão. Seria o inverso do que está acontecendo no centro-oeste, onde o milho vem em sucessão à soja, né? Então, essa é uma possibilidade que se enquadraria dentro desse projeto do programa Duas Safras do Estado. E outra vantagem do milho é que já existem informações técnicas que a gente até que foram os resultados obtidos pelo IRGA, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles foram consolidados em 2 circulares técnicas que nós podemos colocar à disposição, né, para os possíveis interessados. Então, a informação técnica já está disponível, diferentemente do que ocorreu com a soja, que quando ela entrou, a pesquisa ela largou atrás, né? As pesquisas foram desenvolvidas depois que a soja entrou em cultivo. Então, seriam, digamos assim, as principais vantagens da introdução do milho em terras baixas, né, que são muito semelhantes ao que está sendo obtido com a soja. Como contornar as dificuldades do cultivo de milho em terras baixas? Bom, os principais desafios do cultivo de milho em terras baixas é ditada pela fisiologia da planta. Em relação à soja, o milho é muito mais sensível a estresses, tanto por excesso quanto por deficiência hídrica. E se nós olharmos as terras baixas, normalmente nas áreas arrozeiras, que é a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, lá chove menos do que na metade norte, a drenagem é mais deficiente, né? E os solos têm baixa capacidade de retenção de umidade. Por isso que um dos pré-requisitos essenciais para se ter altas produtividades de milho é a adequação da área, que envolve diversas ações que nós podemos elencar daqui a pouquinho. Outro desafio é que, na realidade, o custo de produção do milho ele é mais elevado do que o da soja. Em termos médios, assim, para ter uma ideia, para plantar 1 hectare de milho, gasta-se em torno de 50% a mais do que para implantar 1 hectare de soja. Então, o custo de produção é maior, né? Como em áreas de arroz se usa muito herbicida nos sistemas Clearfield, o milho ele é um pouco mais sensível à soja, a resíduos desses herbicidas, né, que são usados nesse sistema de Clearfield. Também, assim, há que se levar em consideração que os ouricultores, né, eles não têm, assim, ainda a experiência com a cultura do milho, né? Então, há que se ter, assim, cuidado nesse sentido. O IRGA, ele está com um projeto, né, milho em terras baixas, né,
em que estão sendo desenvolvidas várias ações, né? E uma dessas ações foi que todos os extensionistas e pesquisadores do milho, do IRGA, foram treinados sobre a cultura do milho, né? Durante 2 dias, né? Se realizou, assim, também um seminário, né? Com os produtores interessados no cultivo do milho, né? E se tem também já delineado para essa safra 2022-23 vários trabalhos de pesquisa e atividades de extensão, né? Que são a implantação de unidades demonstrativas em todas as 6 regiões orizícolas do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, seria a região da fronteira oeste, a Campanha, a zona sul, a região central e as planícies costeira interna e externa, né? Um dos avisos que poderia dar é que o produtor que estiver interessado em introduzir a cultura do milho, que o faça numa área pequena, numa área assim que apresente assim menores riscos, né, para se familiarizar, né, com o manejo da cultura. Professor, o que é importante para ter alta produtividade de milho? Além disso, como realizar o manejo e quais são os principais pontos de atenção? Dentro dessas, o que é importante, né, para se ter altas produtividades de milho? O que considera uma alta produtividade de milho? Seria uma produtividade superior a 10 toneladas por hectare. Para se ter uma ideia, a produtividade média do estado do Rio Grande do Sul, do milho em terras altas, nas últimas 5 safras, foi em torno de 90 sacos por hectare. Mas em áreas de arroz, pelo fato de nós termos a irrigação disponível, que normalmente é o fator que determina a maior oscilação da produtividade de milho, né? Essas produtividades de 10 toneladas por hectare, ou seja, de 167 sacos por hectare, têm sido obtidas em condições experimentais e em condições de lavouras que têm sido conduzidas pelos produtores, né? Então, para se obter isso, nós temos que tocar em 2 pontos. Primeiro, a adequação da área, fazer a adequação da área. Em que consiste isso, né? Primeiro, escolher áreas da propriedade com menores riscos, com declive mais favoráveis, né, com topografia mais favorável. E aí fazia a macro-drenagem, a suavização e a drenagem apropriada, já que o milho, assim como a soja, ela não tolera excesso hídrico que ocorre com, por exemplo, grandes volumes assim, de precipitação. Fazer irrigação quando necessário. O milho é uma planta extremamente exigente em água. Para se ter uma ideia, durante o período reprodutivo, que é o período que é chamado também de espigamento, né, a planta necessita de 6 milímetros de água por dia para atender assim, a demanda da evapotranspiração, né? É uma quantidade bastante grande que precisa, e a planta é bastante sensível à deficiência. Por que o milho é sensível à falta d'água nesse período de florescimento? Porque normalmente ela pendoa em condições de seca, mas ela não larga a espiga, né? E se essa condição de seca perdurar por um período de 7 dias, e se chover, a planta vai emitir as espigas, só que aí não vai ter pólen para fertilizar. E com isso as espigas ficam falhadas, ou seja, com poucos grãos. Então, a irrigação é um ponto essencial, né, para se atingir essas altas produtividades. Outros 2 aspectos também que são importantes e que são também importantes para a soja, né, diz respeito à descompactação do solo, porque normalmente as áreas de arroz são muito compactadas pelo trabalho intensivo do solo, né? São bastante compactadas, e essa prática é extremamente importante e resulta em aumentos de produtividade. Outro aspecto importante é a correção do pH do solo, já que para o arroz irrigado, normalmente não se faz a calagem, já que o arroz, pelo fato de ter a água, o pH se torna próximo à neutralidade, né, a um efeito de autocalagem. Mas, no caso do milho e da soja, as plantas são extremamente sensíveis à presença de alumínio. Por isso, a necessidade de se fazer a correção do pH do solo até 6,0. Por outro lado, o milho, por ter
uma planta de porte bastante alta, ela é muito exigente em nutrientes, né? Para uma produtividade, por exemplo, de 10 toneladas por hectare, ela exige umas quantidades bastante grandes de nitrogênio, fósforo e potássio, né? Para poder, então, ser atingida essas produtividades. Obviamente, nós precisaríamos de bem mais tempo, né, para falar sobre o manejo, né? Então, nós teríamos algumas ações para adequação da área, né, para viabilizar a implantação do milho, e um outro ponto relacionado aos fatores relacionados à planta, né? E um desses pontos seria a escolha da época de semeadura. Em milho irrigado, a época de semeadura ideal é aquela que faz que a planta floresça, ou seja, quando ela larga o pendão e a espiga, no período do ano em que a radiação onde existe maior radiação solar, ou seja, quando os dias são mais longos. Isso ocorre no Rio Grande do Sul entre os meses de novembro a janeiro, né? Então, temos que plantar o milho agosto até outubro, né, para que nós tenhamos a máxima radiação solar quando a planta está com a máxima área foliar, que é nesse período do florescimento também. Em pesquisas desenvolvidas pelo IRGA, tem-se observado que há uma variação bastante grande de híbridos quanto à adaptação a terras baixas. Por exemplo, no ensaio do ano passado, que nós testamos 12 híbridos, a produtividade variou de 13 toneladas a 6 toneladas por hectare, sob as mesmas condições de manejo, dependendo do híbrido. Então, é importante que o produtor, antes de escolher o híbrido a ser utilizado, recorra às informações de pesquisas que são disponíveis na Estação Experimental do Arroz, do IRGA, nas estações regionais que o IRGA tem, em Uruguaiana, Santa Vitória, do Palmar, Cachoeirinha, a Cachoeira do Sul e Camaquã, né? Então, a escolha do híbrido, a adaptação do híbrido é importante, assim como o potencial produtivo desses híbridos, né? Também, e a tecnologia que está embarcada, como, por exemplo, os mecanismos assim de tolerância, né, à lagarta, por exemplo, do cartucho, que é uma das principais práticas de manejo. Então, além desses fatores assim que são para construir altas produtividades, nós temos também que levar em consideração os fatores de proteção das altas produtividades. Ou seja, nós temos que manejar adequadamente pragas, doenças e plantas daninhas para que elas não baixem o potencial produtivo que se deseja. Muito obrigado, professor Paulo. Agora fique à vontade para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Para a mensagem final, né, eu diria assim que é extremamente importante que haja a integração de todas as práticas de manejo, porque não adianta nós termos, por exemplo, 9 práticas bem executadas e uma está limitando, porque essa prática que estiver limitando é que vai determinar a produtividade de milho. E como conclusão final, nós diríamos que, aos preços atuais, né, o cultivo de milho é viável financeiramente, né, desde que sejam obtidas produtividades altas e estáveis, ou seja, produtividades acima de 10 toneladas, que equivale, digamos, a 167 sacos por hectare. Em condições experimentais, tem-se conseguido até 250 sacos por hectare de produtividade de milho, dependendo do híbrido. Para se ter uma ideia, se nós tivermos a produtividade de 167 sacos aos preços atuais, o milho ele deixa uma margem líquida, ou seja, a diferença entre a receita bruta e o desembolso efetuado ao redor de 4 a 5 mil reais por hectare, que é uma margem muito boa comparada com a margem, por exemplo, hoje que o arroz deixa. Com isso, nós agradecemos a atenção de todos e nos colocamos posteriormente para dirimir possíveis dúvidas. Podemos encaminhar material para leitura, né, que seriam essas 2 circulares, onde são resumidas informações aí de 8 anos de trabalhos de pesquisa de milho em áreas de arroz. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia. Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast da Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que você também pode enviar sua dúvida, que podemos responder nos próximos episódios. Aproveite e inscreva-se no nosso canal do YouTube para não perder os próximos episódios.
youtube.com/Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.